Boa tarde a todos. Eis-me aqui mais uma tarde para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Shalom, shalom para quem é de Shalom. Boa tarde, graça e paz. Estava meio sumida, né? Mas retornei. Eu estou aqui para dar continuidade àquele estudo que nós estávamos fazendo do Sermão do Monte do Senhor Jesus, as bem-aventuranças. E vamos relembrar, né? Ali em Mateus 5, a partir do versículo 3, o Senhor Jesus, em cada cidade que ele passava, as pessoas, multidões o acompanhavam. E ali naquela cidade, ao ver aquela multidão que o acompanhava, ele sentou-se ali num monte, né, e proferiu esse sermão que é chamado as bem-aventuranças. E esse sermão do monte, ele foi proferido ali numa época de grande... Num tempo de grande opressão, tanto espiritual, tanto social, tanto política. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam o Messias que viesse salvá-los através de guerra, que retomaria o povo judeu ali da opressão de Roma, porque naquela época, o povo judeu tinha se apoderado ali o povo romano tinha se apoderado da Judéia ali, da região dos judeus, né, de toda aquela região. Eles eram escravos, eles viviam numa liberdade parcial, mas eles tinham que pagar pesados impostos, né, e isso revoltava muito eles. E tinha os fariseus que ali eles proclamavam que só eles teriam direito à salvação, porque eles tinham acesso direto a Deus, e como eles oravam ali nas esquinas, no templo, fazendo grande estardalhaço, e anunciavam que somente eles tinham direito à salvação. Que a salvação era através das suas obras, do quanto de caridade que você fazia, do quanto de esmola que você dava, que a salvação era devido à obra própria, à sua aparência exterior. E havia também ali uma separação entre puros e impuros, entre pessoas que viviam na parte mais pobre e as pessoas ricas. Aquelas pessoas, as prostitutas, os prostíbulos, os leprosos, eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Eles não tinham direito a nada. Quando um leproso se aproximava da cidade que alguém descobria, chegava ao ponto de até apedrejá-lo até a morte. Então o Senhor Jesus, ele proferiu esse sermão diante de todo esse cenário que tinha ali. E o Senhor Jesus, enquanto eles esperavam o Messias libertador que vinha libertar o povo através da espada, o Senhor Jesus, ele veio de forma humilde, ele veio à semelhança de servo, ele veio como homem, assumiu a semelhança de homem, veio como servo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, né? E o ministério do Senhor Jesus foi muito pouco. Foi dos 30 aos 33 anos, né? Foram 3 anos e pouco de ministério. Ali onde ele exerceu, fez vários milagres, levou a palavra de Deus, falou do novo reino. E nós estamos no capítulo de Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Aqui eu vou ler para vocês as bem-aventuranças. Mateus 5, 8. A versão da minha Bíblia, ela é a NVT. Ela é um pouco mais fácil de compreensão para as pessoas. Então aqui está descrito assim: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. E o que significa você ter um coração puro? O que é você ter? Nas outras versões dizem: felizes os de coração limpo, porque verão a Deus. Limpeza e pureza, santidade, é isso que Deus deseja de nós. E no pensamento bíblico, no pensamento cristão, você ter um coração puro é você ter um coração, a mente, o espírito e a vontade direcionada ao Senhor Jesus, a Deus. Ser limpo de coração é você ter um coração puro, ter um coração sincero,
íntegro, sem duplicidade no falar, sem falsidade. Porque muitas vezes, nos tempos atuais, o que a gente mais observa são pessoas que, no popular, são duas caras, né? Que na frente ela te abraça, mas no momento seguinte, quando você vira as costas, ela se junta a outra pessoa para falar mal de você. Mas quando ela faz isso, quando ela se diz sua amiga e quando encontra outra pessoa já começa a falar mal de você, isso fala mais sobre ela do que sobre você. Porque quando ela começa a falar mal de você, ela não fala que houve um tempo que ela te acudiu, ela não fala que houve um tempo que vocês eram amigas, ela não fala que houve um tempo em que ela confiou em você ou você confiou nela e a confiança foi quebrada. Ela está se mostrando como uma pessoa que não se pode confiar. Ela está falando mais de si mesmo. Porque quando você confia numa pessoa, que você abre o seu coração, que você é sincera com ela, esperando que aquilo pare ali, e essa pessoa começa a espalhar isso para outras pessoas, isso mostra que ela é fofoqueira, é maledicente, é o pecado da carne. Ali quem está atuando é Satanás. Então você ter um coração puro é você ser sincero, íntegro, sem nenhuma duplicidade. Na palavra de Deus, em 1 de Tiago, vem nos dizer o seguinte. Tiago 1:8. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O que é ser instável? Estável é uma pessoa que muda de ideia a todo tempo. Estável é uma pessoa que não tem estabilidade de pensamento. Esse versículo fala mais sobre fé. Eu vou ler a partir do versículo 6 para que vocês entendam. Mas quando pedirem, versículo 5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao Senhor e receberá. Peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada ao vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável. Quando você pede uma coisa para Deus, você tem que ter fé e confiar que vai ser atendido. Porque se você pede uma coisa para Deus, você ali naquele momento, você recebe, e na manhã seguinte você já mudou de ideia, o seu coração está aflito, você está perturbado, você tá em depressão, você está preocupado, você não pediu com fé. Então a palavra de Deus nos diz que a pessoa que duvida, ela não deve esperar receber nada de Deus, porque ela tem um coração instável, tem um coração doble, ela é dividida. E assim mesmo é a pessoa de coração impuro. A pessoa de coração impuro, ela pede o bem, ela quer o bem e ela retribui com o mal. O coração dela é só maldade. Em Mateus 5:23, nós pulamos agora do versículo 5 para o versículo 23. A palavra de Deus vem nos dizer assim, 23, 27. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Algumas versões vão dizer assim: vocês são como túmulos caiados, túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas por dentro são só ossos e toda espécie de impureza. O que um túmulo leva? Um túmulo leva um corpo. O corpo se decompõe, cria germes, cria bactérias, cria micróbios e ali fica tudo impuro. E assim ele fala dos fariseus, mestres da lei, porque eles tinham só a aparência de coração puro. Eles tinham só a aparência de sinceridade quando eles estavam ali na sinagoga, pregando a palavra, e
E aí eles pregavam a palavra, mas para que as pessoas ouvissem, para que as pessoas escutassem em alta voz. Mas o comportamento deles dentro de casa era totalmente diferente. Era totalmente diferente. O comportamento deles dentro de casa, porque não adianta nada você ser um bom cristão na igreja e quando você chegar dentro de casa você gritar com a sua esposa, bater nos seus filhos, agredir a sua esposa, deixar faltar o alimento. Isso é ser puro de coração. E é isso que o Senhor Jesus se referia quando diz: vocês são como túmulos pintados de branco. Por dentro vocês têm uma aparência de beleza, mas o que tem dentro de vocês é só podridão. E essa podridão é o contraste do coração puro, do coração limpo, com o coração impuro, com o coração sujo. Jesus, ele condenou esses fariseus pela aparência religiosa que eles tinham, pela aparência religiosa externa que eles tinham, mas o coração deles era cheio de orgulho e de maldade. Cheio de orgulho e de maldade. E aonde que nós temos que buscar essa purificação? Nós somos pecadores, nós somos humanos, nós erramos a todo momento. Mesmo nós sendo cristão, mesmo nós estando na presença de Deus, muitas vezes se um filho seu faz uma arte, você levanta um grito, você às vezes não fala mal de ninguém, mas no seu pensamento você pensa, você já está pecando. Então, a única forma de nós mantermos a santidade e obtermos a santidade é através do Senhor Jesus. O salmista vem nos dizer no Salmo 51. Salmo 51, esse salmo, Davi fez ele depois que pecou ali com Betseba, onde o pecado entrou, a iniquidade entrou, a transgressão entrou no coração dele, ao ponto de ele colocar Urias, o esposo da Betseba, na frente do campo de batalha para que ele morresse. Em outras palavras, Davi assassinou Urias. E quando Natã confronta ele ali com uma parábola, e ele se ira e fala que vai contra aquela pessoa que se aproveitou somente daquela ovelha, pegou a ovelha de uma única pessoa que tinha só uma ovelha. Ele se ira e Natã fala para ele: essa pessoa é você, Davi. E no Salmo 51, no versículo 7, Davi fala bem assim: purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade. Nós pecamos diariamente, mas o que temos que fazer? Nós temos que chegar aos pés do Senhor Jesus, pedir perdão, porque quando nós pedimos perdão, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é tardio em irar-se, pronto a perdoar. E no versículo 10, Davi vem falando assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos dê um coração puro, para que Ele purifique o nosso coração, purifique a nossa mente. Somente quando Deus purifica o nosso coração, através da confissão, através do arrependimento. A palavra de Deus nos diz que se com a nossa boca nós confessarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Você não precisa chamar pessoas para confessar. Ajoelhe-se diante do Senhor durante a sua oração no secreto, durante a oração diária. Eu rasgo, a palavra de Deus nos diz, o Senhor fala assim: eu não quero que vocês venham a mim com jejuns, com lamentos. Eu não quero que vocês rasguem as vestes, nem coloquem cinzas na cabeça. Eu quero que vocês rasguem o coração o coração para mim no seu secreto. Eu quero que você se abra para mim, converse comigo. Se ajoelhe aos pés do Senhor, confesse os seus pecados. Fala: Pai, eu pequei, por isso eu confesso, Pai. Eu confesso, Senhor Jesus, eu pequei, eu pensei isso, eu falei isso. Foi inconsciente, mas me lava, me purifica, me perdoa. É só através da confissão e do pedido de perdão. Então, quando a promessa de Deus vem, quando o Sermão do Monte vem declarar ali:
Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha a sua promessa, a promessa dessa palavra. Se você tiver um coração limpo, você verá a Deus. Deus se esconde, Deus não apareceu nem para Moisés, para que ninguém do povo soubesse a forma física que ele tem, para que não criassem objetos com a sua forma para não idolatrar. E mesmo assim o povo caiu em idolatria. Quem tem coração puro, quem confessa pecado, quem pede perdão, ele tem intimidade com Deus. E ele tem intimidade com Deus agora, e Deus está ao lado dele, o Espírito Santo está ao lado dele, e na glória futura, quando o Senhor Jesus vier, você terá uma morada permanente ao lado de Deus. Uma morada permanente ao lado de Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 de João. Nós vamos passear pela Bíblia aqui. Primeira de João 3. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu já li. Tiago 4:8. Tiago 4:8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A gente tem que se humilhar diante do Senhor. Nós temos que nos humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que nos humilhar na presença do grande Eu Sou, do grande Yahvé, do Eloí. Em 1 de João, no versículo 9, a palavra de Deus vem nos dizer: mas se confessarmos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há lugar na sua palavra. Mas se confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para a tua oração. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para o seu clamor. Não estão. Ele está à distância de uma oração. Mas é necessário que nós reconheçamos, é necessário que nós confessemos o nosso pecado e peçamos perdão. Em Romanos 8:15, a palavra de Deus vem nos dizer: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas nós só podemos ser filhos de Deus se nós estivermos com o coração purificado. Nós só podemos ver a Deus se nosso coração estiver limpo. A pureza é mais do que moralidade. A pureza é você se santificar diante de Deus, é você viver diante de Deus com intenções verdadeiras e com uma devoção sincera. Não apenas buscar a Deus quando você quer uma bênção, quando você quer uma porta aberta, quando você precisa de um dinheiro. Não, você precisa ter intimidade com Deus o tempo todo. Deus, Ele busca uma intimidade conosco o tempo todo. Ele quer se relacionar conosco. Em 1 de João 3:3,
A palavra de Deus vem nos dizer o seguinte, a partir do 2, amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. Só o limpo de coração poderá ver a Deus. Nós o veremos como ele realmente é, e todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Nós só conseguimos ver a Deus com pureza no nosso coração. Em Apocalipse 22, no versículo 3, não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali e seus servos o adorarão. Quem os adorará? Nós somos servos de Cristo, nós somos servos de Deus. Verão o seu rosto, o seu nome está escrito na testa de cada um. Nós iremos morar com Cristo, com Deus na Nova Jerusalém, e nós veremos o rosto de Deus. Nós o veremos, nós veremos o nome que ele tem descrito na testa dele, que só ele conhece e a ninguém mais é permitido descobrir. Mas neste dia, Maranata, Maranata, neste dia nós saberemos esse nome e nós veremos Deus face a face. Mas há uma promessa, só os limpos de coração verão a Deus. Nós temos que viver para Deus. Nós temos que nos abrir para Deus. Nós temos que abrir o nosso coração, purificar os nossos pensamentos com orações verdadeiras. Deus conhece a intenção do nosso coração. Você me pergunta, Luz, como que eu posso me purificar? Como que eu posso me limpar diante de Deus? Arrependa-se, confesse seus pecados, viva com integridade. A César o que é de César. Quando entrar no mercado, não pegue uma uva, não pegue uma banana e fique ali no meio do mercado fazendo compra e comendo. Isso é roubo. Deus não se agrada. Guarde os seus olhos, guarde a sua mente, declare diariamente: eu tenho a mente de Cristo. Purifique os seus olhos para que ele veja a Deus e vá na presença de Deus com oração, mas com coração transparente. Confesse: Senhor, meu coração está doendo, fulano me machucou, fulano me magoou, Senhor, eu não aceito essa dor, esse sentimento no meu coração. Eu não aceito, Pai. Me purifica, me limpa, me lava, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito inabalável. Tira toda a hipocrisia, tira toda a duplicidade, tira todo o orgulho de mim, da minha mente, do meu coração, das minhas intenções. Que o meu pensamento esteja alinhado com a tua vontade, Pai. Eu quero viver para ti, Senhor, para te agradar, para andar contigo, para contemplar a sua face e ver a sua glória naquele grande dia. Mas você precisa se achegar a Deus. Deus não é igual a Satanás que entra arrombando a porta, não. A porta está aberta, ele bate a porta, mas ele espera que você a abra. Ele espera que você dê o primeiro passo e então ele se achegará a vós. Nós precisamos viver uma construção diária de purificação, de limpeza. Ter um coração puro, eu limpei meu coração hoje e amanhã não vou. Não, é diariamente. É diariamente. Senhor, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me mostra onde eu errei, me mostra onde eu pequei para que eu possa pedir perdão. Como pedir perdão se eu não sei aonde estou falhando? Busque o que é pecado, o que é transgressão, o que é iniquidade. Procure saber o que agrada a Deus. Procure saber o que desagrada a Deus. Tenha um coração puro, para que você veja a face do Senhor, para que Ele ouça as suas orações. A palavra de Deus nos diz que quando você for fazer uma oferta no altar do Senhor e você se lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta aos pés do altar, volte, se reconcilie com seu irmão, peça perdão, peça desculpas, porque senão o Senhor não receberá o seu sacrifício, senão o Senhor não receberá a sua oferta.
Quando o nosso coração está fechado, o Senhor nem ouve a nossa oração não sobe aos céus. Meus irmãos, eu espero que essa palavra possa ter ajudado vocês nessa tarde. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, vá de encontro à vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Mostra-nos, Senhor, aquilo que nós precisamos purificar, Senhor. Mostra-nos, Senhor, as nossas vestes, como elas estão, Senhor, para que nós possamos limpá-las, Senhor, aos Seus pés, pedir perdão, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, convence-nos do nosso pecado, convence das nossas transgressões e iniquidades, Pai, em nome de Jesus. Mostra-nos, Senhor, dá-nos um coração firme, reto, um espírito inabalável, purifica e limpa o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ver a Sua face, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Espírito Santo de Deus, vá de encontro à vida de cada irmão meu, que não sabe por onde começar, que não sabe o que fazer, direciona, Senhor Espírito Santo. Porque a Tua palavra nos diz, Pai, que não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Que assim seja. Assim eu oro e já agradeço, Pai, em nome de Jesus. Porque Tu és um Deus que ouve e responde orações, Pai. Louvado e exaltado sejas Tu, Adonai, rocha da minha salvação. Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos que estiveram comigo até agora. Fiquem todos com a paz do Senhor, que vocês possam ter um excelente finalzinho de tarde. Fiquem todos com Deus. Tchau.